esperar um pouquinho. Tá. Ok, ok. Boa noite, meninas. As meninas marcando presença. As meninas marcando presença. Bem-vindas. Bem-vindas. Estou muito contente com a presença de vocês, né? Hoje o tema da nossa live é um tema muito interessante, muito legal. Eu acho que é a partir dele que começa tudo, né? Até mesmo para as pessoas que não são da área, né? Não operam, não são traders. Eu achei interessante a gente falar sobre esse tema porque todo mundo tem um certo medo de perder. Seja medo de perder dinheiro, seja medo de perder algum ente querido, né? Da nossa família. A gente fica muito preocupado com isso, né? E eu anotei alguns pontos aqui para falar com vocês e fica até o final da nossa live, porque no final vocês vão ganhar um presente, que eu não vou contar o que é, só vou falar no final, tá? Então, qual é o ponto principal? Quando a pessoa opera, ela toma um loss, né? Essa perda em geral, principalmente as mais volumosas, elas geram aquele sentimento de frustração, de incapacidade, né? Bem mais relacionado à perda financeira do que com a perda emocional de algum ente querido. A perda de dinheiro, ela gera uma ferida diferente. Ela gera uma ferida, principalmente para você que está na área, né, de tá no mercado, tá operando com dinheiro. O dinheiro mexe muito com o nosso emocional. Então, se você aconteceu com você de ter um prejuízo financeiro e você não curar essa ferida que cria aí dentro do seu emocional, se você ficar carregando isso, você não vai conseguir seguir adiante. Porque você vai sempre lembrar daquele ocorrido e vai evitar sentir aquela dor novamente. Você vai ter medo, muitas vezes você vai ter medo de clicar, que isso normalmente é o que gera. A pessoa não consegue, ela trava na hora de operar e ela perde uma operação linda, maravilhosa e de repente ela acaba entrando numa operação que é errada por ansiedade, por falar, putz, perdi aquela operação e agora? Vou entrar nessa, ele vira um catador de trade. Daí ele entra naquela operação e segura um stop absurdo, vai totalmente contra os princípios, porque ele fala, não, o preço vai voltar e eu vou me recuperar. Ah, eu não vou sair negativo, porque evitar essa dor a todo custo, ele pensa assim, né? E é meio que automático, não é algo que é planejado, né? Ele tem lá o planejamento dele de fazer a operação, de a entrada, tananã, mas na hora não acontece nada disso. Nada disso acontece. Porque ele tá tão ferido, tá tão magoado, tá com tanta dor, que a mente dele pensa, não quero sentir isso, não quero mais sentir isso. Eu vou fazer tudo que for possível, né? Vou te botar num monte de armadilhas pra que você não sinta essa dor novamente. Então eu vou te proteger. Como que eu vou te proteger? Não vou te deixar clicar, né? Isso é a mente da gente falando. Não vou te deixar clicar. Quando você entrar numa operação e a operação estiver indo para o seu lado, né? Você fez uma compra, por exemplo, aí a operação tá indo bem, você já quer encerrar logo, porque você tá tão nervoso, falando, ai meu Deus, e se ela vir contra mim? Você acaba, muitas vezes, mudando as suas ordens de lugar, né? Encerrando uma operação que você ia ganhar muito dinheiro, ganha pouco, porque você tá ansioso, tá nervoso, você tá ferido, né? Você tá sentido lá dentro, né? Eu não sei se aconteceu com algum de vocês,
alguma vez de vocês terem perdido dinheiro no mercado, se algum amigo de vocês perdeu dinheiro no mercado, se você sabe dessa situação, que aconteceu, por que que eu vou falar para vocês? A gente, tudo isso acontece, né? Essa nossa defesa de sentir dor, de não querer sentir a dor, ela é enraizada na gente, como se fosse eu não vou dizer que é uma crença, mas que é uma convicção, que a convicção ela já não é tão forte como a crença, tá? Mas ela é uma convicção, exatamente, é uma autossabotagem, exatamente. E o que que acontece? Quando a gente é pequeno, não sei se vocês lembram ou se vocês têm contato com alguma criança, quando a criança perde, pelo menos o meu filho, ele fica muito bravo, ele fica nervoso, ele não quer perder. A gente não quer perder desde pequeno, porque a gente é treinado para ganho, para ter sucesso, para ter vitória. A vida inteira a gente escuta assim: estuda que você vai se dar bem, vai trabalhar que você vai ganhar dinheiro. Então, assim, todas essas situações, essas pessoas que convivem com a gente, não estou dizendo que é ruim, estou falando que isto é a nossa criação, né? Isso faz com que a gente tenha medo de perder, que a gente queira guardar. E aí acontece a autossabotagem. A gente acaba se protegendo de algo que, na verdade, às vezes nem é real e acaba perdendo e vai se tornando uma trava. Vira uma trava, exatamente. Vira uma trava, olha lá. Ela tremia por meses, conexão voltou. E aí acabava que a gente fez um trabalho, né, com a Tabita, a gente fez a mentoria juntas. E realmente é muito difícil. Existe a necessidade de você trabalhar. Não é simplesmente passar por cima daquela situação de perda, né? Isso acontece com empresários também, tá, gente? Isso eu tô dando um exemplo de trader aqui, que é o meu foco, né? A minha especialidade, mas para empresários é a mesma coisa. Então a pessoa perde um cliente. Ela não pode simplesmente ter medo de buscar outro cliente, de receber um outro, não. Ela tem que, né? O que é necessário para que a pessoa faça para que ela não sinta mais aquele medo de receber um não, aquele medo de repente, fechar uma semana no negativo, e o que ela faz de diferente para outra semana, né? Porque toda vez que a gente perde alguma coisa, fica um vazio dentro do nosso corpo, né? E muitas vezes a gente preenche esse vazio com dor. E é isso que vira o fim do mundo. Mas, como eu disse, é natural devido a essas convicções que a gente foi tratando ao longo da nossa vida, da nossa infância, como convicções reais, tá? Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta aqui no YouTube. Da força emocional. Como a força emocional. Como conquistar a força emocional para lidar com as perdas, né? Que é algo que eu vou falar já agora para vocês, tá? Que a gente já conversou, né, sobre esse sentimento que canaliza o sentimento de dor, vai alimentando diariamente, muitas vezes trava, fica nervoso, hesita em operar, né? A gente acaba segurando uma operação que não vai dar certo. E aí o que acontece? Você acaba se cobrando. Porque aí você pensa assim: ontem tomei stop, hoje eu vou tomar outro. E essa questão de você fazer esse imã de fui mal, vou mal de novo. Putz, tomei stop nessa operação e agora eu vou estopar de novo, né? Isso tudo vai criando cada vez um looping de loss enorme em você. Não sei se você está passando por essa situação nesse momento, tá? Que aí a gente vai desenvolver até o final. Mas o que você faz para conseguir sair desse looping, sair desse êxito, para você perder esse medo de operar? Se você já se identifica, aconteceu com você, se tem algum amigo que você sabe que passou por essa situação, clica no aviãozinho, já manda
essa live para o seu amigo, para ele poder ver, que a gente vai falar já já o que é preciso fazer, tá? Eu vou subir esse vídeo também para o YouTube. Então, se você está assistindo no YouTube, dá o seu like, também encaminha para os seus amigos que podem estar precisando de uma ajuda para conseguir realmente sair desse looping de loss, se reencontrar, para conseguir voltar a ganhar. Porque no começo a gente até ganha, né? E de repente o trader começa a talvez aprender muitas coisas e as técnicas são diferentes. É que é muito assunto pra gente falar, mas o medo, a gente vai resolver o medo. As situações que fazem a gente ter medo, aí vocês vão trabalhar com isso, vocês vão trabalhando isso em casa, tá? Porque pode ser muitas coisas, tá bem? E se vocês não me seguem ainda no YouTube, me procurem, Instituto Silvia Fernandes, com Z, e me sigam por lá também, que tem bastante conteúdo legal, tem bastante informações. Todos os dias eu tô postando novos vídeos. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que está acontecendo com você e queira que eu fale a respeito, a gente vai ter várias lives durante a semana com pessoas diferentes, traders que conseguiram consistência. Eu vou ter pessoas que vão passar um pouquinho da técnica que eles trabalham também, de setups legais, muito, muito interessantes, tá? Então, tudo isso a gente vai compartilhando aqui com vocês. Deixa eu ver. O medo é mais forte do que a confiança e o conhecimento. Exatamente. Essa frase eu só fiz um pouquinho diferente, Diana, porque eu até falo no final, mas eu vou antecipar por conta do seu insight. A dor da perda não pode ser maior do que a vontade de ganhar, com a vontade de vencer e realizar a sua autorresponsabilidade, de poder fazer diferente. Me ouvir direitinho, que tá falando que tá com baixa qualidade, mas tá ok? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai falar do como corrigir. Como que eu consigo pegar esse medo e chutar ele para longe de mim? Sendo que o medo, né, dessa perda é algo que já vai vindo com a gente ao longo da nossa vida. Existe a necessidade, valeu, Tabita, de ressignificar. A gente precisa entender que aquele momento foi necessário para a nossa vida e aprender com ele. E transformar esse momento ruim em algo positivo, para que haja sua transformação como pessoa. Nada é por acaso, né? Claro, em se tratando de dinheiro, hoje em dia, dinheiro é algo caro, né? Para a gente conquistar. E como que a gente faz, então, para ter acontecido aquela perda e aquilo não doer mais na gente a ponto de prejudicar que a gente enxergue aquela operação, prejudicar que a gente opere da forma que a gente estudou, né? Prejudicar que a gente consiga, a gente entrou numa operação, o stop de proteção nos pega, mas eu entro de novo porque eu enxergo uma nova operação. Não sei se vocês se veem nessa situação que eu tô falando, mas eu me vejo muitas vezes numa situação como essa. Às vezes você acaba de tomar um stop loss, e você já vê uma nova operação. O que te impede de entrar novamente? O medo de perder. E a gente não pode ter esse medo na hora de operar. Então, de que forma que a gente vai fazer isso mudar? Eu penso assim, né? Eu tô dizendo isso se você já aconteceu no passado, mas se você revisou sua técnica, se você tem os conhecimentos de mercado estão diferentes, você se atualizou, você revisou as suas operações, se tem hábitos diferentes, agora você tá acordando mais cedo, tá dando uma olhada, já abre nos jornais, né, no celular, liga a televisão em algum canal que tá passando notícia, começa a se atualizar, seu comportamento tá diferente, você tá sendo mais criterioso nas suas entradas, se a sua mentalidade, se você observa e fala,
né? Olha, hoje eu tenho uma visão diferente, hoje eu tenho uma disciplina melhor, eu sei, eu vou ser disciplinado, eu tenho tanto de dinheiro, eu admito tanto de stop, eu vou entrar. Você concorda que se você fazer dessa forma, as chances que você tem de perder muito dinheiro, eu tô falando de perder muito, são bem menores, porque agora você tem o pé no chão, porque agora você acorda e fala assim, pera aqui, que agora hoje eu vou lá, eu vou ler esse mercado, eu vou ler candle por candle, eu vou usar o meu setup, eu vou seguir a minha regra, eu tenho isso precisa acontecer para eu entrar, tá tudo anotado, tenho meu plano de trade, eu vou seguir. Você faz isso? Você já consegue se visualizar desta forma? Porque se você consegue, e eu tô falando de grandes perdas, tá bom? Gente, aí eu vou explicar o porquê. Se você consegue se ver operando dessa forma, concorda que não tem problema a gente entrar na operação? Vocês concordam que pra gente pegar um ônibus, a gente precisa saber para onde a gente quer ir, né? Então você quer pegar um ônibus para ir para o centro da cidade. Quanto custa essa passagem de ônibus? R$6,80. Se de repente você pegar o ônibus errado e for pro outro lado, for pro metrô, né? Sei lá, né? Porque cada um é de uma cidade. Você concorda que você pagou o ônibus? E se você pegou o ônibus errado, paciência, desce e pega o ônibus certo, você perde, né? Ou seja, as perdas, elas são inevitáveis, porém precisam ser controladas. Então, você já precisa ir acostumando o seu cérebro a toda vez que você tiver que entrar numa operação, você já precisa saber o quanto que você admite perder e que não vai te ferir. Porque aí você vai começar a falar, olha, cérebro, eu coloquei até coloquei uma palavra bem bacana. Você vai condicionar o seu cérebro a ver as coisas de uma forma diferente, a entender que você está evoluindo no trade, que você está evoluindo no seu operacional e no seu mindset. E ele não vai mais querer te parar, porque ele vai falar, opa, peraí, antigamente ele clicava aleatório, putz, não sabia o que estava fazendo, hoje em dia ele tá diferente. Deixa ele fazer as coisas, tá bacana, tô gostando, olha só. Ele tomou um stop, mas depois ele entrou, deu tudo certo. Então você transforma algo que era super negativo, uma crença super enfraquecedora, né? Uma convicção super enfraquecedora, e você vai transformando ela em algo que vai te trazer mais prazer, mais calma, então você não vai mais suar a mão, né? Com o tempo você vai perceber que você vai ter mais tranquilidade para tomar as suas operações, né? E fazer as suas entradas, não vai mais ter pressa. Você vai evoluindo. A partir do momento que você compreende e o seu cérebro condiciona a falar, pera, que tá legal, ele mudou, deixa rolar. Não vai mais te bloquear. Você vai sentir diferença na sua forma de operar. Porém, se você está passando por esse momento recentemente, tomou um stop, quebrou conta, algo do tipo, teve uma perda além do limite, eu sugiro que você reflita, tem que parar tudo mesmo, tá? Para de operar, tá? Não dá pra continuar como se nada tivesse acontecido, para que não te fira ainda mais e para que você ainda tenha dinheiro para sobreviver. Então eu sugiro que você repense, reflita se você está operando da forma correta, que você analise as suas operações, que você, né, visualize as operações. Eu entrei nesse trade por causa disso, saí por causa disso. Não entrei nesse, puxa, passou esse. Até os trades que você perde são importantes que você analise para ver por que você não enxergou aquilo. E até mesmo, por que não rever se sua técnica tá apurada, tá afiada, tem alguma coisa que você tá fazendo a mais, que tá te podando, né? De repente tem alguma premissa que você tá usando, que tá absurdamente difícil de entrar num trade, você acaba perdendo trades lindos, enormes, assim, gigantes, né? Aquelas
aquelas tendências power que começam a rodar e você acaba perdendo. Ou até mesmo, como eu falei, revisa essa questão de você tá começando a ganhar e fica lá, ai, será? Eu botei lá no 10 para sair, mas tá no 5, tá bom pra mim? Eu vou sair, né? Será que tá legal isso? O seu alvo, avalia se tá indo no seu alvo, se não tá indo, por que será que não foi, né? Porque eu sempre digo, o mercado ou ele vai subir ou ele vai cair. E aí a gente com os nossos com as nossas técnicas, né, e com o nosso mindset pra gente seguir à risca aquilo que precisa ser seguido, né? Ser disciplinado e como se a gente estivesse prestando serviço para alguém, como se fosse mesmo uma empresa, e você segue e a coisa vai rolando tranquilamente. Você começa a perceber que quando você operar, é como se você estivesse trabalhando, fazendo qualquer outra coisa. Se você está trabalhando, seja numa área de vendas, ou como telefonista, ou como um programador de computador, você tem que executar o seu trabalho com qualidade, com a cabeça tranquila, nada de euforia, nada de, ui, ai, perdi, nossa, vou contar para todo mundo, vou, né? Então, assim, até algumas dicas um pouco além, né, para vocês, né, sobre a forma, porque isso vai começar a te deixar mais tranquilo, começar você a ter aquele, vou perder, eu tomei um stop hoje, putz, mas foi dentro do esperado, então tranquilo, pô, não vou morrer por isso, amanhã eu tô aqui de novo. Ou se tá dentro do gerenciamento e eu operar mais uma vez, vamos lá, vamos operar mais uma vez. Não tem que ficar com aquele negócio, ai, que medo, vou errar de novo. Não, gente, você tem que ser técnico. A sua cabeça tem que funcionar como algo técnico, como se fosse qualquer trabalho, certo? E isso não vale só para a área de trade, vale, como eu disse, para qualquer área da vida, seja no nosso trabalho, né? Então, por exemplo, você não está indo bem no seu trabalho, tem medo do desemprego, tem medo de perder o emprego. Então, revisa o que está acontecendo, você está se dedicando, né? Você está feliz com o que você faz? Tem alguma coisa diferente que você possa fazer para estar mais feliz? Ou você não tá conseguindo aquela dieta, tá com medo de não caber naquela roupa. Você tá se dedicando de uma forma que te faça bem, que te faça feliz. Como que você pode melhorar isso daí também, certo? São várias coisas, a gente pode usar para muitas coisas. Usando até mesmo o poder da autorresponsabilidade, que a gente é responsável pelos nossos atos, a gente precisa se autoavaliar e concentrar as nossas forças no nosso principal objetivo, né? Que é ganhar dinheiro. A gente fala muito sobre ganhar dinheiro e ser feliz, né? Porque não adianta nada a gente ter dinheiro e não ser feliz. Então todas as áreas precisam estar conectadas e a gente fazer com que tudo flua naturalmente. Tá bem? Deixa eu dar uma lidinha aqui, se tem mais pergunta. O Andy atira colo. Que bonitinha. Deixa eu ver se no YouTube tem pergunta. Gente, vocês têm perguntas aqui? Podem fazer, fiquem à vontade. No YouTube também. Vocês têm alguma pergunta? Ninguém tem perguntas? Eu vou dar o presente. Deixa eu ver. Não. Peraí. Então, Tabita. A Tabita fez uma pergunta aqui. Eu tô falando aqui pro pessoal do YouTube. Se pular de técnica em técnica é ruim. Porque às vezes tem um certo preconceito de mudar. O que eu vejo, né? Que eu sempre falo pro pessoal que eu dou mentoria. A questão da técnica é importante ser avaliada, tá? Por que eu falo? Eu já tive mentorados
que hoje ele não pôde participar, mas eu vou até fazer uma entrevista com ele. O que acontecia? Ele tinha um operacional, né? Às vezes eu não aprofundo tanto a parte técnica com os mentorados, tá, gente? Eu vou mais realmente na parte emocional. Mas para ajudar, eu acabo me ligando um pouquinho com essa pessoa, né? Assim, tentar entender o que opera, que tempo gráfico, aquela coisa toda, eu acabo tentando ajudar mais, um pouco melhor até com parte da técnica, né? Pra tentar dar uma dica, já que eu opero também. Só que o que acontecia? Na época, ele tinha um operacional que tinha uma quantidade pequenininha de ganho para um stop muito, muito grande. Então, fazendo a conta, e ele não sabia a performance, né, que aquele operacional tinha. Então, eu falava, puxa vida, mas legal. Você entra, não sabe o quanto que esse operacional pode te dar de ganho, e você sabe quanto que você vai pôr de stop, mas o quanto você vai ganhar, você nem tem ideia. Não. Você entendeu? Aí eu comecei a questionar ele sobre isso. E ele falou, pô, mas aí eu vou mudar de novo, de técnica. Aí eu falei, puxa, eu acho que ou você faz um backtest desse operacional que você está usando para fazer essa conta, né, de quanto que você pode ter de risco-retorno, ou você vai ter que mudar o operacional, porque ele estava indo muito mal. E ele era um cara, assim, extremamente disciplinado. Ele falava, vou fazer isso, tananana, e ele me mandava as operações, estavam certinhas. Eu falava, gente, tem alguma coisa errada. Daí que eu falei, deixa eu ver esse operacional que você está usando, vamos trocar. Então, por que é errado trocar de técnica? Né? Ou, de repente, aquela técnica podia ser boa pro amigo, mas não era boa para ele. Por que você não pode buscar um operacional que vai te fazer ficar mais feliz? Porque muitas vezes você fala, meu amigo opera scalp e minha amiga opera tape reading, então eu quero estudar tape reading agora. Porque se você não quer o tape reading, você quer operar de uma outra forma, qual que é o problema? Por que você não pode estudar de novo e revisar? Mas aí você tem que estudar a fundo, né? Você tem que pegar firme. Não adianta trocar toda semana, que eu acho que talvez seja, não sei se é por conta disso que você fez a pergunta, mas não há problema em trocar a técnica. O que é errado é assim, eu estou essa semana operando um método de uma pessoa. Aí eu tomei um stop loss. Aí eu já vou e troco de operacional amanhã, porque eu tomei loss, é uma porcaria esse sistema aí, né? Eu vou para um próximo. Aí eu tomei stop, aí eu ganhei 2 dias, tomei um stop no terceiro dia, mudo de operacional. Aí isso é errado. Porque assim, você tem que se manter, né? Acho que era isso que você queria chegar. Você tem que se manter dentro de um operacional, para mim, no mínimo 3, 4 meses. Para você conseguir entender esse operacional a fundo, para você conseguir ter uma análise estatística. Além de tempo, você precisa entrar em operações. Exatamente. Precisa, isso mesmo, Diana, precisa estudar profundamente a estratégia antes de mudar. Você tem que tirar todas as dúvidas. O que está acontecendo? Será que é realmente a estratégia que não funciona? Eu que sou indisciplinado, qual é? Porque existe mesmo estratégias que funcionam em mercado lateral, tem estratégias que só funcionam com o mercado na tendência. E isso quando a gente, né, quando você está começando, você não consegue identificar, mas sempre tem um meio termo. E se você tiver com o seu stop loss posicionado, gente, qualquer técnica é show de bola, vai funcionar. Você precisa ter disciplina e dedicação. Você precisa estudar profundamente, né? Valeu, Alisson. Para você conseguir falar, pô, beleza, é isso que eu quero para mim. Sabe, não adianta você querer também fazer milagre super alavancado com um setup lá que fala que vai te dar milhões num dia só, que isso não vai acontecer. Tem que ter pé no chão. Depende do quanto que você tem de dinheiro, não adianta você querer tirar uma super de uma grana do mercado com rapidez, com tanta velocidade. Você tem que ter o desenvolvimento. Você tem que preparar seu cérebro também para ver cifras gigantes. Então a gente tem que começar devagar. E aí vai construindo o seu mindset junto com a sua estratégia, com o que você estudou. De repente você pode até montar o seu próprio operacional, fazer aquele link bacana.
Aí você está se sentindo bem, você lê, você opera, né? Porque eu falo bastante para os mentorandos o seguinte: a partir do momento que você começa a olhar para o gráfico e você ri, você relaxa e olha, é aquela hora que você já está começando a se entender com o gráfico e com o setup que você está usando. Que nem a Dani falou, muito estudo e dedicação, né? É um trabalho de, de formiguinha. E sempre trabalhando emocional, tá? Sempre. E aí, mais alguma pergunta? Amanhã, gente, eu vou liberar um resuminho de um livro. Eu só vou contar amanhã, tá? Então vocês não esquecem de me seguir, ativar as notificações para vocês receberem em primeira mão. A ideia é passar livro e filme pro fim de semana. Livro uma vez por semana e filme também, para vocês assistirem. Aí, então vai ter essas duas coisas. Amanhã eu libero o livro e no sábado eu vou liberar o filme, tá bom? Bom, pessoal, como o Instagram ele me dá só 1 hora, eu vou dar um presente para vocês. Estou muito feliz que vocês participaram, ficaram até o fim. Fiquem à vontade. É muito legal, Alisson, você vai gostar. O livro é muito bom, é um livro de cabeceira, meu. Então eu tô muito contente que vocês estão aqui, tá? Ficaram até o final. Boa ideia, Diana, Clube do Livro. Acho que eu vou abrir. Boa, gostei. E assim, o que eu vou dar de presente para vocês? Eu vou dar uma meditação bem gostosa, bem bacana, tá? Para vocês. Então eu já vou pedir para vocês, onde estiverem. Não tem problema, Alisson, depois você pode assistir que vai ficar gravado aqui. Eu vou deixar no IGTV, tá bom? E também vai estar no YouTube. Então, assim, eu quero que vocês se sentem de uma forma confortável, se quiserem apagar as luzes, fecharem os olhos. Eu vou colocar uma música, tá? Só vou ficar. É uma música, não tem direitos autorais nem nada, mas eu já dei lives no Instagram e eles derrubam. Se acontecer alguma coisa, a gente volta, vocês voltem pra cá e a gente continua sem música, tá bom? Mas eu vou começar com a música pra vocês. Então eu vou pedir. Vou até diminuir um pouquinho também minha iluminação. Quero que vocês comecem a fechar os olhos, relaxarem. Quero que vocês prestem atenção só na minha voz, de olhos fechados, da forma que for mais confortável para você. Isso. Bem relaxados, contentes por receber esse presente que eu estou lhes dando com muito amor, com muita energia positiva, com muito carinho. Isso, respirem profundo e soltem. E agora eu quero que você preste atenção na sua respiração, no ar entrando e no ar saindo. Ao respirar, você está alimentando suas células com oxigênio e levando para todos os seus órgãos. E você sente que, ao respirar, esse ar limpo percorre suas veias, seu sangue, bombeado pelo coração, que também faz uma troca gasosa, alimentando suas hemácias com oxigênio, te dando forças. E nesse momento, você sente um
relaxamento ainda maior. Faz uma respiração profunda. Isso, e sente que o seu corpo está ainda mais relaxado, seu maxilar relaxado, sua face, todo o seu corpo relaxado e bem leve, ou talvez mais pesado. Seu jeito é o jeito certo. O importante é que você está se sentindo muito bem, muito contente e feliz. Nesse momento, eu quero que você se imagine em um parque bem bonito. Um parque com grama verde, com árvores, algumas flores. Quero que você sinta o perfume da natureza e os pássaros voando, brincando, todos livres, em um dia bem ensolarado, bem gostoso. E você está descalço nesse parque, sentindo a grama, caminhando, sentindo a energia que a terra traz para você. E essa energia vai para todo o seu corpo. E não se preocupe, caso venham pensamentos diferentes, alguma preocupação do dia a dia, receba essa preocupação sem julgamento e diga para ela voltar depois, que você está relaxando, tranquilo, que não tem problema, que se um pensamento diferente vier, você vai voltar a se imaginar novamente no parque, caminhando na grama, sentindo o perfume das flores, ouvindo os pássaros cantando e caminhando. Em um determinado momento, você pode se sentar. Escolha um lugar que você queira se sentar, que tenha uma rosa branca. Sente-se ao lado da rosa branca e observe-a. A rosa branca é a única rosa que tem dentro desse parque, desse jardim. As outras flores são diferentes, são margaridas, violetas, orquídeas, crisântemos, mas a única rosa branca que você encontrou é essa, que você sentou-se ao lado. Você observa uma gota de orvalho nas pétalas dessa rosa. E você se imagina tocando na pétala. Sinta a maciez da rosa. Isso. Sinta o perfume. Um perfume muito agradável, muito gostoso. E aquela sensação de maciez daquela pétala, de pureza, de paz, te deixa ainda mais relaxado e feliz por ter esse momento só para você. Um momento só seu.
E você aproveita esse momento para agradecer pelo dia que você teve hoje, agradecer por tudo que você recebeu, por todo o dia que você passou, por todas as coisas que você viveu e por poder hoje ir descansar daqui a pouco e ter uma noite excelente de sono, reconstrutor, um sono maravilhoso, bem gostoso, para que amanhã você esteja pronto para mais um dia, pronto para mais um dia na sua vida. E amanhã vai ser o melhor dia da sua vida. E não porque eu estou dizendo isso, mas porque você merece ter o melhor dia da sua vida. Porque você é uma pessoa maravilhosa, extraordinária, inteligente, muito esforçada e luta por todos os seus sonhos. E você merece ser muito feliz. Então, eu vou pedir para você se despedir da Rosa, se levantar, caminhar de volta por esse caminho no parque que você caminhou. E lentamente você vai retornar, sem abrir os olhos ainda, só quando eu falar, eu quero que você retorne os seus pensamentos, as suas emoções, o seu corpo, para o local onde você está agora. Seja no seu quarto, na sala, onde você estiver. E eu quero que você, antes de abrir os olhos, esfregue uma mão na outra. E ao abrir os olhos, eu quero que você espreguice bem gostoso e se sinta muito feliz, muito contente, muito realizado por tudo que você teve hoje e por estar prestes a passar uma noite muito gostosa de sono. Então, quando você estiver pronto, esfregue uma mão na outra, coloque-as no olho, fechando os olhos, e pode abrir o olho quando quiser e dar aquela espreguiçada boa. Mexe o pescoço para um lado, para o outro, isso, espreguiça bem gostoso. Isso, cada um no seu tempo, sem pressa. Bom, pessoal, se alguém tiver alguma coisa e quiser comentar, fica à vontade. Eu agradeço mais uma vez a participação de vocês, tá? Estou muito contente por ter passado um pouco da minha noite com vocês e também transmitido meu conhecimento, e espero que vocês usufruam muito das dicas que eu dei aqui e que vocês tenham uma linda noite, uma noite maravilhosa, e que o dia de vocês amanhã seja o melhor dia da sua vida. Um beijo bem grande.